O rugido da multidão encheu a arena enquanto o compartimento se abria e o touro explodia para fora, girando e chutando freneticamente. Sentado em cima de 1.500 libras de músculo e tendão enfurecidos, estava um cowboy magro e focado, sua mão enluvada apertada firmemente na corda do touro. Mason Low se agarrava como se sua vida dependesse disso. Seu corpo absorvendo os chutes e giros que sacudiam os ossos da enorme fera abaixo dele. 8 segundos se estenderam por uma eternidade, enquanto homem e touro lutavam, a multidão gritando encorajamento. Com um último chute poderoso, o touro lançou Mason, mas não antes dele alcançar e agarrar um punhado de pelo. Ele tinha feito o sinal sonoro. A multidão foi à loucura quando Mason pulou para os pés, comemorando triunfantemente com o punho erguido. Este era o elemento de Mason, e ele nasceu para estar aqui. Até um fatídico dia, em 2019, quando os aplausos da multidão se transformaram em suspiros de horror. O que aconteceu com este toureiro profissional nos últimos momentos aterrorizantes? Junte-se a nós enquanto revelamos os trágicos detalhes do que se tornaria a primeira morte em 113 anos na Denver Western Stock Show e a terceira morte na história dos eventos de toureiros profissionais. Desde seus primeiros passos sobre um bezerro leiteiro na fazenda da família no Missouri, Mason Low estava destinado à grandeza na arena de rodeio. A emoção e paixão que Mason, de 3 anos, sentia ao montar um bezerro o colocaram em um caminho que definiria sua vida. Embora seu tempo na Terra fosse cortado aos 25 anos, Mason preencheu seus dias com coragem suficiente, aventura e espírito de cowboy obstinado para preencher as vidas de homens menores. Aqueles que conheciam Mason admiravam sua determinação e habilidade ao montar um touro chifrudo. Pesando mais de 1 tonelada e equipados com chifres afiados e cascos batendo, os touros não são para os fracos de coração. Mas para Mason, o desafio de dominar essas feras explosivas chamava para sua alma selvagem do oeste. Como um adolescente magro, Mason pulou o circuito de rodeio do ensino médio para se testar contra cavaleiros mais velhos nas turnês de touro amadoras mais difíceis pelo centro-oeste. Os riscos eram maiores, mas também as recompensas em adrenalina e autoconfiança. No início dos 20 anos, Mason ainda buscava seu lugar nas turnês profissionais. Apesar dos cortes dolorosos e lesões, ele se recusou a deixar os derramamentos inevitáveis diminuírem seu impulso implacável para se tornar um dos grandes toureiros do mundo. Neste esporte extremo, o cavaleiro deve permanecer montado no touro por 8 segundos, o tempo padrão, para se qualificar para uma pontuação nas competições de montaria em touros. Em eventos de montaria em touros, o cavaleiro deve permanecer no touro saltitante por 8 segundos, segurando apenas uma corda. O cronômetro começa quando o ombro ou flanco do touro quebra o plano do portão ao sair do chiqueiro. O cavaleiro não pode tocar o touro ou a si mesmo com a mão livre. O passeio é cronometrado até o cavaleiro tocar o chão ou o touro com a mão livre. Para se qualificar, o cavaleiro deve permanecer montado por 8 segundos, enquanto estimula ritmicamente. Se o cavaleiro aguentar 8 segundos, ele é pontuado, com base no grau de controle e agressividade. Se o cavaleiro não permanecer por 8 segundos, não pontua. O padrão de 8 segundos testa a habilidade do cavaleiro em manter o controle, enquanto o touro pula e espora com força explosiva. O relógio só para quando o cavaleiro é derrubado ou desmonta. Este passeio de 8 segundos é considerado o cerne da competição profissional de montaria em touros. Mason, 18º no ranking mundial, estava no caminho para o estrelato na montaria em touros quando o destino tomou um rumo trágico. Era 15 de janeiro de 2019, na Exposição Agropecuária Nacional do Oeste em Denver, Colorado. Ele pegou um touro notoriamente difícil, tempos difíceis, nas baias naquele dia, pesando mais de 1 tonelada.
Tempos Difíceis é descrito por aqueles que o conhecem como um touro forte e atlético, mas sem uma disposição agressiva ou malvada fora do comum. Ele simplesmente tem um talento inato e impulso para derrubar cavaleiros de suas costas. Tempos Difíceis havia competido em cerca de 30 eventos antes daquele dia fatídico, uma carreira relativamente curta para um touro de montaria experiente. De acordo com relatos de seu dono e contratantes, Tempos Difíceis tem um temperamento razoável para um touro criado no ambiente temperamental dos rodeios. Os cavaleiros desejaram boa sorte a Mason, que cerrou os dentes. Usando colete protetor e esporas, Mason sinalizou ao operador do portão que estava pronto. No sinal, Tempos Difíceis explodiram do compartimento com Mason, firme nas costas em movimento. Fiel ao seu nome feroz, Tempos Difíceis explodiram do compartimento, chicoteando e saltando com violência para derrubar seu cavaleiro. Mason cavalgou com força, inclinando-se a cada pulo e torção, enquanto Tempos Difíceis lutavam para desalojar seu passageiro indesejado. O passeio durou os típicos 8 segundos do rodeio, uma eternidade agarrado a uma tonelada de músculo de touro enfurecido antes que Tempos Difíceis lançassem o jovem cowboy para o alto. Mason provavelmente sentiu a emoção inicial de superar a fera por aqueles intermináveis segundos sob os holofotes, mas a gravidade assumiu, puxando Mason para baixo no caminho ainda turbulento dos Tempos Difíceis. Os cascos traseiros do touro golpearam o peito desprotegido de Mason, um cruel revés do destino. Sua última montaria terminou em uma tragédia imprevisível e indescritível. Quando Mason caiu no chão duro e tentou se levantar, Hard Times girou e seus pesados cascos traseiros caíram diretamente no peito de Mason em um golpe mortal de má sorte. E o equipamento de proteção do Mason? Montaria em touros é um esporte perigoso, mas com o tempo, os cavaleiros passaram a usar mais equipamentos de proteção para reduzir os riscos. Após a morte do lendário Lane Frost, todos os cavaleiros profissionais agora usam um colete especializado feito de material que absorve impactos, que protege o tronco dos golpes do touro. Os coletes são feitos para espalhar a força dos movimentos do touro, não para resistir diretamente a eles. Muitos cavaleiros também usam capacetes para proteger suas cabeças, caso colidam com o touro ou a superfície da arena. Apesar dessas precauções, lesões graves e mortes ainda ocorrem, raramente. O enorme tamanho e poder de um touro pulando submetem os cavaleiros a forças difíceis de se proteger. No caso de Mason, ele usava um colete protetor, mas o casco do touro pousou diretamente em seu peito com força suficiente para danificar fatalmente seu coração e órgãos internos. O colete protegeu com sucesso suas costelas e torso externo, mas a pressão localizada e o trauma interno provaram ser insuperáveis. Embora os equipamentos de segurança evitem inúmeras lesões e mortes a cada temporada, às vezes o destino intervém, com um impacto em um ângulo ou local que supera até as melhores proteções modernas. O peito e o abdômen permanecem áreas vulneráveis, que os coletes nem sempre reforçam totalmente quando um touro de 750 quilos direciona seu casco para um cavaleiro. Após sua agonizante lesão, Mason se levantou e deu alguns passos trêmulos antes de agarrar seu peito e desabar na arena. O rugido selvagem da multidão se acalmou em suspiros de horror e silêncio. A equipe médica de emergência atendeu rapidamente a Mason e o levou para o Centro Médico de Saúde de Denver. No hospital, Mason Lowe, de 25 anos, sucumbiu tragicamente aos graves ferimentos internos. A causa oficial da morte foi listada como dano cardíaco massivo, resultante do golpe direto de 1.500 libras em seu peito. Animais envolvidos na morte de humanos são comumente eutanasiados. Mas ao avaliar o acidente logo depois, a Associação Profissional de Toureiros e os oficiais de rodeio determinaram que o touro Tempos Difíceis não estava em falta. Depois que Mason foi jogado do touro e caiu de costas, Hard Times girou instantaneamente para seguir seu instinto de chutar seu cavaleiro caído. Quando suas patas traseiras desceram cegamente,
Elas impactaram diretamente o peito exposto de Mason, com resultados catastróficos. Contudo, Hard Times não tinha má intenção, apenas reagia conforme sua natureza selvagem e atlética. Não há como culpar justamente um animal agindo conforme seus impulsos inatos. Hard Times foi liberado para voltar a competir após se recuperar. Mesmo após 4 anos, Hard Times segue sendo um touro de rodeio ativo e entusiasmado nos circuitos em diversas regiões. O dono e tratadores de Hard Times não tomam precauções extras, apesar da tragédia em Denver. Pelo que sabem, ele não demonstrou sinais de irritação ou de desenvolver gosto por cowboys caídos. Hard Times desafia totalmente a força bruta e agilidade de cada cavaleiro. Ele continua a emocionar as multidões com suas saídas explosivas dos chutes e a ferocidade ao tentar desalojar aqueles corajosos o suficiente para subir em suas costas. Para Hard Times, continua sendo estritamente negócios como sempre. Pule forte, chute alto e dê a esses cowboys uma corrida por longos 8 segundos. Em um esporte onde a tragédia é rara, a morte acidental de Mason Low chocou a unida comunidade de rodeio. Enquanto Mason dava seus últimos suspiros trabalhosos no chão da arena, cercado por companheiros toureiros que tentavam valentemente protegê-lo, o National Western Stock Show foi mergulhado em um luto sem precedentes. Bandeiras a meio mastro, faixas pretas de luto em chapéus de cowboy e lágrimas fluíam de rostos castigados pelo sol que sentiam a perda de Mason tão intensamente quanto a família. No rescaldo imediato da chocante morte de Mason, o companheiro toureiro e amigo próximo, Jess Lockwood, lamentou a perda de seu camarada. Jess decidiu criar uma lembrança significativa a partir das perneiras de couro que Mason usou em sua última montaria enquanto processava suas emoções. Jess, cuidadosamente, selecionou retalhos das perneiras e os moldou meticulosamente em uma cruz. A iconografia, refletindo tanto o modo de vida do cowboy quanto a memória de uma vida interrompida cedo demais. Ele guardou a cruz em sua bolsa de equipamentos como uma tocante homenagem ao seu amigo, que agora está no rodeio celestial. Reconhecendo o simbolismo e o cuidado na primeira cruz, a Organização de Toureiros Profissionais instituiu depois o prêmio Mason Low para honrar seu legado. O prêmio anual concedido ao cavaleiro, com a montaria mais bem pontuada da temporada, vem em uma caixa de vidro personalizada, com uma cruz de couro feita das últimas perneiras do Mason em destaque no interior. Embora Mason, infelizmente, tenha encontrado um fim prematuro, essas cruzes garantem que seu espírito corajoso continue a inspirar futuras gerações de cavaleiros que enfrentam cascos letais na poeira da arena. Desde sua partida, o legado de Mason continua inspirando jovens cavaleiros a buscarem a grandeza. Fundos de bolsas asseguram que a próxima geração de vaqueiros destemidos leve a determinação e tenacidade de Mason à arena. Mason Low pode ter partido cedo demais deste mundo, mas seu espírito corajoso e legado inspirador viverão eternamente através de todos aqueles jovens vaqueiros durões e tolos, o suficiente para se testarem contra montanhas de músculos de bovinos em disparada. É necessário uma determinação e coragem especiais para buscar a emoção a qual Mason dedicou sua vida. A dança perigosa do homem versus a fera na arena de rodeio